Boa tarde a todos os polos, boa tarde a todos os conectados. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina Nas Trilhas do Piauí. Aventure-se aqui com o professor Francisco Souza, tá? O seu professor da nossa seletiva Nas Trilhas do Piauí. E aí, galera, tudo bem com vocês? Estão recapitulando o que nós estamos estudando aí no contraturno, né, nos outros dias? Estão relembrando, refazendo os exercícios? Lembrando, né, que nós já estamos trabalhando nesse conteúdo referente a territórios do Piauí, território de desenvolvimento do Piauí, já há alguns dias, né? Nós já realizamos alguns encontros, algumas aulas abordando esta temática. Lembrando aí que nós iniciamos, né, pelo território planície litorânea, depois trabalhamos o território dos cocais, em seguida o território dos carnaubais e agora nós estamos no território entre rios, né? Então, como vocês devem lembrar, devem recapitular, nós temos 12 territórios de desenvolvimento no estado do Piauí e agora nós vamos para o quarto dele, né? Ou seja, o quarto território aí de desenvolvimento do estado do Piauí, que é exatamente o território entre rios, que inclusive nós chegamos a iniciar na aula passada e hoje nós vamos dar continuidade, tranquilo? Boa tarde para você que está nos assistindo aí de Baixa Grande do Ribeiro 10, São João do Arraial 1, bem-vindos, tá? E aí, eu espero que daqui, no decorrer da nossa aula, os demais polos entrem, né? Eu estou sentindo a falta aqui de vários polos, né? Mas eu acredito que no decorrer da nossa aula, estes polos entrem, né? Se bem que nós tivemos aí uma chuva, né? Pelo visto, nosso estado tem algumas partes aí chuvosas, e aí pode ser que em decorrência disso, né? A nebulosidade pode ser que em decorrência disso esteja interferindo no sinal, tá? Vamos partir para a nossa aula? Vamos lá? Vamos avançar? Olha só, galerinha, como vocês podem observar, no nosso slide inicial, né, nós temos aqui breves informações da nossa aula, onde você pode verificar o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, a nossa disciplina Nas Trilhas do Piauí. Aventure-se! Nossa disciplina aqui que aborda, mostra, destaca o nosso belo estado. O conteúdo de hoje, territórios piauienses, né? Nós vamos trabalhar esse conteúdo aqui por mais alguns dias, né? Lembrando que nós temos 12 territórios de desenvolvimento do nosso estado, né? Nós já trabalhamos 3 deles, né? Ou seja, a planície litorânea, o cocais, carnaubais e agora nós estamos no Entre Rios, né? E a data de hoje, este dia 4 de novembro, né? 4 de novembro de 2022, né? No slide seguinte, nós temos aqui o nosso roteiro, né? O nosso roteiro de aula, destacando aqui como conteúdo, como objeto do conhecimento, territórios piauienses, né? Lembrando que nós vamos dar continuidade ao nosso objeto de conhecimento, nosso conteúdo. Objetivos, né? Ou seja, a partir da exposição dessa temática, desse conteúdo, né? Vocês vão conhecer a história, né? A dinâmica econômica, né? Relacionada ao comércio, à agricultura, turismo, referente ao seu território de desenvolvimento, referente ao seu município, tá? A nossa aula, ela é uma aula que envolve teoria e prática, né? Onde no decorrer da nossa aula nós vamos ter resolução de questões, tá? E uma atividade para casa, tá? Uma atividade para casa no final do conteúdo, tá? No slide seguinte, olha o que nós temos. Nós temos aqui o nosso território em estudo, né? O território entre rios. E aí, galerinha, esse território entre rios, ele está localizado numa macro-região chamada de Meio Norte. Nós, ao fazermos a introdução, né, deste conteúdo, território de desenvolvimento, nós observamos que esses territórios eles estão incluídos em macro-regiões. E aí nós vimos que tem a macro-região litoral, Meio Norte, tá? Semiárido e cerrados. E aí, no caso, o território entre rios está localizado na macro-região Meio Norte, tá? E aí, esse território entre rios, né, objeto de estudo de hoje, tá? Ele tem como
ele tem algumas aglomerações, né? Mais de uma, no caso, né? Tem a aglomeração 7, formada aí, o aglomerado 7, né? Formada aí pelos municípios de Alto Longar, Altos, Coivaras, José de Freitas, Lagoa Alegre, Miguel Alves, Nazária, Pau d'Arco do Piauí, Teresina e União, né? São os municípios aí neste aglomerado 7, tá? Que você está observando aí na imagem, tá? No 8 nós temos Beneditinos, Curralinhos, Demerval Lobão, Lagoa do Piauí, Miguel Leão, Monsenhor Gil, tá? São os que estão localizados no 8. E no 9 nós temos Agricolândia, né? Água Branca, Amarante, Angical do Piauí, Barro Duro, Hugo Napoleão, né? Jardim do Mulato, Lagoinha do Piauí, Olho d'Água do Piauí, Palmeirais, Passagem Franca do Piauí, Regeneração, Santo Antônio dos Milagres, assim como São Gonçalo do Piauí e São Pedro do Piauí. Então, é desta forma que nós podemos identificar cada município que integra este território chamado de Entre Rios, localizado na macro-região Meio Norte, tá? E ele tem a peculiaridade exatamente nesse território Entre Rios, estar localizado, né, a capital do nosso estado, né, Teresina. Então, é por isso, né, que você observa aqui no slide seguinte, que esse território Entre Rios, né, ele se destaca exatamente por ter uma população grande, né, mas o que alavanca, o que puxa essa população, né, o que faz essa população aí ter esse total é exatamente o fato, a presença, né, da nossa capital, né, da capital do nosso estado, né? Teresina está localizada nesse território Entre Rios, tá? E só ela, né, tem aí algo em torno de 871 mil, né, habitantes, né? Aproximadamente 871 mil habitantes, né? Ou seja, só ela já dá uma alavancada, né, uma puxada muito grande aí em termos populacionais. São 31 municípios, né, neste território Entre Rios, e ele tem uma área, né, de 19.281 km², né? Como nós já destacamos, é quase o tamanho do estado de Sergipe, né? Sergipe tem 21 mil e pouco, tá? É quase o tamanho do estado aí de Sergipe, esse território Entre Rios, né? E aí a população, como vocês estão observando, está na casa aí de 1.232.854 habitantes. Lembrando, né, que essa população, né, ela tem esse total, esse quantitativo, ele deve-se exatamente em decorrência da presença, né, da capital do estado, né, que está localizada nesse território Entre Rios, né? E só ela, né, representa aí mais de 60% aí desse total, desse 1.232.000 habitantes. Tranquilo? Baixa Grande do Ribeiro 10, Jerumênia 2 e 3, São João do Arraial 1. Olha só, essa é a representação geográfica, né, o nosso mapa aí que destaca o território Entre Rios, né? E aí, de acordo com as cores, né, você vê quem pertence ao aglomerado 7, 8 e 9, né? A tonalidade aí, ela vai, você observando no mapa, vai identificar, né, quem está no aglomerado 7, 8 e 9, ok? Nós já destacamos individualmente cada um deles, né? São 31 municípios que compõem este território de desenvolvimento chamado de Entre Rios. E agora nós vamos partir para o nosso próximo slide, né? Onde nós vamos ter mais destaques, né? Onde nós vamos caracterizar, né, de forma mais detalhada esse território de desenvolvimento chamado de Entre Rios, tá? Entre Rios. Com relação à agricultura e à pecuária, né, e aí nós temos como referência, como base, né, os dados do Censo Agropecuário de 2017, né, nós podemos informar, destacar que esse território Entre Rios, né, um dos seus destaques, né, é exatamente, né,
um dos destaques é exatamente a pecuária no território, né? Fica por conta aí de Alto Longar, que tem o 7º maior rebanho caprino do Piauí. Então você vai ver aí que nesse território entre rios, né, com relação à pecuária existente nesse território, se destaca, né, tem como destaque Alto Longar, que tem o 7º maior rebanho caprino, né, cabras e bodes, né, do Piauí, junto com José de Freitas, né, que tem um rebanho bovino aí superior, aí veja bem, José de Freitas, né, tem um rebanho bovino superior a 14,5 mil, né, cabeças, né, um rebanho considerável, tá? A criação de frangos para abate é a atividade pecuária de maior monta no território, né? Exatamente puxado. Por que que é a de maior monta? Né? Exatamente porque é puxada pela avicultura de Teresina, né? Só para vocês terem ideia, né? Que registrava 2,561 milhões de frangos, né? Seguido por Altos, né? Que registrava aí algo em torno de 1 milhão. Já no caso José de Freitas, né, outro destaque, né, para José de Freitas e Lagoa do Piauí. José de Freitas, né, tem o 4º e Lagoa do Piauí o 7º maior plantel de aves do estado. Então, é algo que nos outros territórios, né, nós não tínhamos ainda destacado. Nos outros nós falamos muito, nós destacamos a presença de caprinos, né, ouvindo capinocultura, né? Ou seja, o rebanho de ovinos, o rebanho de caprinos. No outro nós destacamos a suinocultura. Só que vocês devem lembrar que nos outros territórios de desenvolvimento nós não destacamos tanto a avicultura. E aí você pode ver que uma peculiaridade desse território entre rios é exatamente, né, esse forte aí na avicultura, né? Ou seja, essa criação de frangos para o abate, né, se destaca muito e é puxado pela avicultura de Teresina, né? E aí você vê que José de Freitas e Lagoa do Piauí, né, estão aí bem posicionados, né? Quando você observa o plantel de aves no Piauí. José de Freitas está em 4º e Lagoa do Piauí em 7º, tá? Então lembrem-se dessa peculiaridade, desse ponto aí que destaca melhor, né, que caracteriza melhor esse território entre rios, que tem como forte aí essa atividade, né, referente à avicultura, tá? Teresina é o 2º maior produtor de ovos no estado, e aí veja bem, né, esse destaque aí com relação à avicultura não é apenas para o abate, né, a produção de ovos, aí você observa logo abaixo, Teresina é o 2º maior produtor de ovos no estado, com 2,5 milhões de dúzias por ano. José de Freitas é o 7º maior, né? José de Freitas é o 7º maior produtor estadual e Jardim do Mulato, né? Jardim do Mulato aí é o 9º. Então, observe mais uma vez, né? Gravem isso, né? Exatamente essa característica, né, desse território entre rios, esse território de desenvolvimento entre rios, ter como forte aí a avicultura, tá? Aí entra a questão do frango para abate, é a questão da produção de ovos. Tranquilo? Passando aqui para o nosso próximo slide, olha aí, a suinocultura no território entre rios é importante, né? Porque o território concentra aí um plantel, né? A suinocultura, cultura aí de porcos, né? No território entre rios, né? É importante porque o território concentra aí um plantel de 250,7 mil animais, né? O que corresponde, tá? Olha só. O que corresponde a mais de 25% de todo o rebanho piauiense. É considerável, galera. 25% do rebanho piauiense, né? Lembrando que nós temos 12 territórios de desenvolvimento, e aí, com relação à suinocultura, né? 25%, né? Está localizado aí na área nessa área
conhecida como Entre Rios, né? Território de Desenvolvimento Entre Rios. Então chama bem a atenção, né? Chama muita atenção. União, José de Freitas e Miguel Alves estão entre os 10 maiores criadores de suínos do Piauí. Aí você vê União na primeira posição, José de Freitas em terceiro e Miguel Alves em sexto. Ou seja, estão entre os 10 maiores criadores de suínos do Piauí. Então veja que além da avicultura, destaca-se também a suinocultura, tá? No território de desenvolvimento Entre Rios. Ok? Continuando aqui por esse quesito agricultura e pecuária, o destaque agora é exatamente para a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar no Piauí. Apesar de sua presença e importância em diversos municípios, né, tem a maior produção concentrada no município de União, né? Município de União, né? Se destaca aí essa produção da cana de açúcar, né? Então observe aí que é uma cultura de destaque no território Entre Rios, destacando como ponta, né? Na ponta aí, exatamente o município de União. Todos os municípios do território, né, têm áreas irrigadas, né? E aí concentrando 9.339 hectares, ou 28% de toda a área irrigada do Piauí, tá? O destaque é exatamente para os municípios de Miguel Alves e União, né, que são aí 4.318 hectares irrigados. E aí, fora esses destaques, nós podemos citar a área colhida de lavouras permanentes, né? Sobretudo fruticultura, né, que representa 2.133 hectares, tá? Assim como a área de lavouras temporárias, né? Lavouras temporárias vocês sabem, né? Lavouras temporárias é aquela que logo após o cultivo, né, tem que fazer uma replantagem, né? Tem que replantar de novo. É o caso do arroz, o caso do milho, né? É diferente da lavoura permanente. A lavoura permanente destaca a fruticultura, né? Ou seja, na lavoura permanente, após se fazer o cultivo, né, não é necessário plantar novamente, né? É só esperar um determinado período, né, que aquela árvore, né, ela volta, né, a dar frutos, tá? Isso na permanente, ok? O rebanho bovino, você vê aí que tem 142.774 cabeças, né? Não esqueça, aí todos esses dados, né, é referente ao Censo Agropecuário 2017, ok? E aí você vê que o rebanho bovino, né, de acordo com esse censo, tinha 142.774 cabeças, aí vem o rebanho caprino, né, com 164.906 cabeças, e o rebanho ovino, né, com 96.706 cabeças, né? Então, esses são os destaques, esses são os pontos, né, que merecem aí maior, né, realce, né, com relação ao território Entre Rios, mais especificamente a sua agricultura e a sua pecuária, ok? No nosso slide seguinte, né, nós temos aí a caracterização com relação à hidrografia desse território Entre Rios. E aí na hidrografia é muito importante, né, destacar com relação ao território Entre Rios, porque nele, né, destacam-se os rios Parnaíba, né, Poti, Rio Parnaíba, o maior rio aqui do nosso estado, né, dessa área, né, o rio Poti, o Canidé e o Berlengas, né? E aí, com relação aos rios Parnaíba e Poti, você vê na imagem aqui, inclusive, essa imagem aqui mostra o encontro dos rios, né? Que é localizada aqui em Teresina, né? Na área ali, na zona norte da nossa cidade, né? Na zona norte da nossa cidade, ali pelo Poti Velho, nós temos o encontro dos rios, que é exatamente ali o ponto entre o Poti
o ponto onde o Poti lança suas águas no Parnaíba, né? Como vocês sabem, o Poti é um afluente do Parnaíba. O Parnaíba é o rio principal da nossa bacia, bacia hidrográfica do rio Parnaíba. Bacia hidrográfica do rio Parnaíba, né, que ocupa o nosso estado do Piauí, uma porção do Maranhão e uma pequena parte do Ceará. Então, o rio Parnaíba é o rio principal. E aí, nessa parte norte da nossa capital, né, há esse encontro dos rios, que inclusive é um ponto turístico, né? É um ponto turístico muito visitado aqui da nossa cidade, bonito, né? Bonito. É um ponto lá onde tem o monumento, né, em homenagem ao Cabeça de Cuia, né, que nós já destacamos anteriormente aqui, quando nós falamos de lendas aqui do nosso estado, tá? E é uma área muito bonita, né? Uma área que um dia que vocês vierem aqui em Teresina, né, terem a oportunidade de irem lá, né? É uma área bonita, né? E é lá onde o Poti lança suas águas no Parnaíba. O Poti, que é afluente do Parnaíba, lança suas águas lá no Parnaíba. E, inclusive, esse ponto aqui também é muito importante, por quê? Porque ele marca o seguinte, né? Ele marca o seguinte. Um rio, ele é dividido, ele tem seu alto curso, ele tem seu médio curso e ele tem seu baixo curso. No caso do rio Parnaíba, o alto curso do rio Parnaíba, ele vai lá das nascentes até a barragem lá de Boa Esperança. O médio vai da barragem de Boa Esperança até esse encontro dos rios. E o baixo parte desse encontro dos rios, né? Segue desse encontro dos rios até chegar a Parnaíba, até chegar lá ao nosso litoral. Tá? Ok? Com relação à barragem, nós podemos destacar a barragem do Bezerro, né? Barragem do Bezerro lá em José de Freitas, né? Barragem Beneditinos. Com relação à água subterrânea, né? O destaque é exatamente para o aquífero Poti Piauí. Aquífero, vocês sabem que é uma unidade geológica, né? Onde existe, né, água subterrânea, onde existe água no subsolo, tá? Ou seja, onde, né, nós temos essa riqueza em termos de recursos hídricos subterrâneos, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos avançar? Galerinha aí de Alvorada do Gurgué, olha, agora a imagem está ficando mais bonita, né? Graças a Deus os polos aí estão se conectando, estão entrando, estão chegando, né? Nós observamos aí a presença de Alvorada do Gurgué, a Baixa Grande do Ribeiro 5, está faltando 10, né? Jerumenha 2, está faltando 3. E São João do Arraial 1 presente assistindo aqui, conectados na nossa aula, né? Na tarde de aulas aqui do canal Educação. Além dos nossos queridos alunos que estão nos assistindo também pelo YouTube. Ok? Vamos avançar, né? Vocês estão vendo aí na imagem o encontro dos rios, né? Já falamos aí dessa área do encontro dos rios, localizado aqui na nossa capital, né? Mais especificamente na zona norte da nossa capital, lá no região do Porto Velho. E agora nós vamos, né, avançar para o nosso slide seguinte, onde o destaque é o turismo, né? A atividade turística, tá? E aí, gente, Teresina, a capital do Piauí, tem o maior fluxo de turistas no estado. Maior até que o litoral, né? E a Serra da Capivara, né? Que são dois destinos turísticos, né, importantes, né? E já sedimentados, né? Já fixados aqui no Piauí, tá? Em 2019, segundo dados aí da Prefeitura de Teresina, a cidade teve uma receita de 471,5 milhões oriundas, ou seja, originadas da atividade turística. O turismo aqui em Teresina ele é mais voltado para negócios, né? E tem uma característica própria, né? Ou seja, do viajante que chega à cidade em busca de serviço de saúde. Então, é por isso que o turismo aqui ele termina superando esses dois outros pontos, né? Essa parte do nosso estado, né, localizada no litoral, e a área lá da Serra da Capivara. Por quê? Porque o nosso turismo aqui da nossa capital,
ele é um turismo de negócio e ele é um turismo, né, mais especificamente de saúde. Então, as pessoas que se dirigem aqui até a nossa cidade, né, além de ter a parte específica mesmo de negócio, né, em decorrência da capital ter, comparado às outras partes do estado, né, nós termos as maiores empresas, né, estarem sediadas aqui no nosso estado, né, a pouca indústria que existe em nosso estado, a maior parte está localizada aqui na nossa capital, mas ainda tem que termina alavancando mais exatamente essa parte referente às atividades de saúde, né? Nós temos um polo de saúde ali na parte central, onde há um grande número de clínicas, hospitais, né? Pensões, né? Que termina abrigando aquelas pessoas que vêm de outras partes e que não tem parente aqui na capital, outras partes não só aqui do nosso estado, como também de estados vizinhos, né? Não esqueça, o Maranhão, né? O Pará, o próprio, até mesmo do Tocantins, né? A parte extremo norte do Tocantins, uma pequena parte oeste do Ceará, tá? Então, a nossa capital recebe estas pessoas. Ok? E aí, como vocês sabem, essas pessoas, né, elas não vêm apenas, né, especificamente, né, ou seja, elas não deixam dinheiro especificamente só lá na parte de saúde, ou seja, só lá na clínica, só lá no hospital. É claro que ao longo, né, dessa estadia pela cidade, ela termina o quê? Ela termina fazendo compras, ela termina gastando com transporte, ela termina gastando com estadia, né? Lá onde nós já destacamos aqui, pensões, hotéis, tá? Então, isso faz com que a nossa cidade, né, ela se destaque exatamente pelo fato de apresentar o maior fluxo de turistas do estado, mesmo quando comparado com o litoral e com a Serra da Capivara. Tá? E aí o turismo em Teresina ele é mais voltado para negócio e tem essa característica, né, própria do viajante que chega à cidade em busca de serviço de saúde. Ok, Patrícia? Patrícia Santos, aí via YouTube, os nossos amigos aí que estão via IPTV, Baixa Grande do Ribeiro, Jeromênia e São João do Arraial. Tranquilo, podemos avançar. Vamos seguir, né? Como vocês podem observar, né, que um exemplo aí, né, da busca desses serviços, né, um exemplo aí que termina atraindo um grande número de pessoas aqui para a nossa capital. Ainda com relação ao turismo, né, além de Teresina, né, o Ministério do Turismo, ele relaciona aí no território como de interesse turístico os municípios aí de Altos, Beneditino, José de Freitas. José de Freitas tem um ponto lá que chama muito, né? Aí, no caso, seria um turismo recreativo, né? Que é a Barragem do Bezerro, né? Localizada ali em José de Freitas, né? Que termina atraindo, né? Inclusive, muitas pessoas aqui da capital vão para lá, né? Lá para aproveitar, né? Além de Miguel Leão, Monsenhor Gil, Novo Santo Antônio, Passagem Franca, Pau d'Arco do Piauí e União, né? União também foram listadas, de acordo com o Ministério do Turismo, como de pontos de interesse turístico, tá? O turismo rural, aí vem o próximo destaque agora, que é o turismo rural. Nós falamos do turismo de negócio, né, onde as pessoas se deslocam aqui para nossa cidade, e aí tem como ponto específico exatamente o fato de se deslocar aqui para a cidade buscando os serviços de saúde, né? Além de atividades empresariais, ou seja, no sentido do turismo de negócio, né, está relacionada ali, né, com a própria realização de negócio, né, pode ser uma visita a uma determinada empresa, uma participação numa conferência, né, um fechamento de um contrato, né, de compras, né, ainda tem essa parte específica que as pessoas podem vir em busca dos nossos serviços de saúde, né, que atrai muitas pessoas para Teresina, como nós já destacamos, tá? O turismo, e aí outro ponto que merece destaque é o turismo rural,
que pode ser, contudo, desenvolvida em todos os municípios no entorno de Teresina, havendo uma demanda local para essa atividade, né? Com a emissão aí de viajantes, né, a partir da conurbação Teresina-Timon, né? A ligação Teresina-Timon. Então, observe que, além desse turismo de negócio, né, o turismo de saúde, existe também esse turismo, tá? Rural, que aí nesse turismo rural, todos os municípios aí, no entorno de Teresina, terminam o quê? Terminam, né, se destacando, né? Ou seja, por quê? Porque há uma demanda, há uma procura, né, por parte aí dessa atividade, né, desse segmento. Alguma pergunta? Tudo tranquilo? Então, observe, lembre-se, você que está conectado, você que entrou agora, né, você que está se conectando agora, né, lembre-se que nós estamos trabalhando aqui o conteúdo referente a territórios de desenvolvimento. Esse conteúdo nós já estamos trabalhando há alguns dias, né? Nós já tivemos alguns encontros abordando esse conteúdo. Tá? No primeiro nós fizemos uma parte introdutória, falamos lá, depois entramos na planície litorânea, depois nós seguimos pelo território dos cocais, território de desenvolvimento dos cocais, e aí o território de desenvolvimento Carnaubais, né? E agora o território de desenvolvimento entre rios. Então, no momento, nós estamos estudando o território de desenvolvimento entre rios, ok? No nosso slide seguinte, agora o destaque, né, são para as unidades de conservação existentes nesse território de desenvolvimento entre rios, né? E aí nós temos como área de proteção ambiental, né, as nascentes do Rio Longá, né, em terras situadas, né, no município de Alto Longá, né, com uma área, né, de 11.508 hectares, né, essa área de proteção aí das nascentes do Rio Longá, né? Além disso, nós temos a floresta, né, Floresta Nacional de Palmares, né, que tem uma área aí de 170 hectares. E esta Floresta Nacional de Palmares, muito bonita lá, né? Um dia que tiver a oportunidade de visitar, fica localizada no município de Altos. Altos está pertinho aqui de Teresina, em torno de 42 quilômetros, tá? Localizada no município de Altos, a menos de 20 quilômetros, né, da zona urbana de Teresina, né? É o local, né, para a prática de observação. Então, esta Floresta Nacional dos Palmares, ela apresenta uma peculiaridade que é o seguinte: lá, gente, lá é uma área muito utilizada, né, para a prática de observação de aves, né? Ou seja, um tipo de turismo específico que vem ganhando força, né, de alguns anos para cá. Então, esta área aqui que vocês estão observando, a Floresta Nacional de Palmares, né, além de outras belezas que existem lá, ela tem essa peculiaridade exatamente pelo fato de parte das pessoas que vão para lá, que vão para esta Floresta Nacional de Palmares, né, elas vão com esse intuito, né, de observação de aves, observação do canto, observação, né, desses animais, né? Ainda, né, destacando aqui unidades de conservação, então nós podemos destacar ainda, né, a Fazenda Boqueirão, né, Fazenda Boqueirão dos Frades, em Altos, né, 578.079 hectares, Santa Maria de Itapuã, aqui mesmo em Teresina, né? É outra reserva de preservação permanente, né? Localizada aqui em Teresina com 238 hectares. O Parque Zoobotânico, o famoso Parque Zoobotânico, um ponto turístico, um ponto, né, recreativo aqui da nossa capital, com 180 hectares, criado aí
em 1973, né? O Parque Municipal, esse aí nós já destacamos, né? Mas detalhamos em outro encontro, né? Nós falamos de forma bem mais detalhada, né? Desse parque em outro encontro, que foi o Parque Municipal da Floresta Fóssil, né? Esse Parque Municipal da Floresta Fóssil, ele tem cerca de 13 hectares, né? E foi criado aí no ano de 1970, ou melhor, 1993, né? Ele tem, né, 13 hectares, né? Está localizado aqui em Teresina, e aí ele tem uma particularidade que é o seguinte: ele não está localizado em área rural, né? Ele está localizado no próprio núcleo urbano de Teresina, né? Ele está localizado ali nas proximidades, né, do Teresina Shopping, né, ali na área do Rio Poti, tá? Ok? Ele tem essa particularidade. Eu vou ter que pegar o ônibus, andar aí, entrar na zona rural de Teresina até chegar ao Parque da Floresta Fóssil. Não. Esse Parque da Floresta Fóssil está localizado em área urbana. Então, por isso que houve mais ainda a necessidade e a rapidez de se transformar essa área em parque, ou seja, de dar uma segurança a mais para essa área, exatamente por ser uma área muito suscetível, tá? Muito suscetível aí a alteração em decorrência da presença humana, né? Ou seja, ela está localizada numa área urbana. Então, se não tivesse tomado logo essa medida de transformar aquilo ali num parque, né, poderia o quê? Poderia, né, as riquezas, né, os troncos fossilizados que existem lá serem danificados, retirados, né, ou então até mesmo habitados, né? Invasão de terra, né? Ou seja, o déficit habitacional está grande, poderia até mesmo partir para esse ponto, né? Ainda, né, dentro aí dentro dessas unidades de conservação, né, nós podemos destacar ainda o mini-horto das Samambaias, né? Parque Municipal tem apenas 1,8 hectare, está localizado também dentro da zona urbana de Teresina, né? O mini-horto das Samambaias. Tem o Parque da Cidade, foi criado em 1988, né? Esse Parque da Cidade fica na zona norte, né, da nossa cidade, tem algo em torno aí de 17 hectares, né? Está também na zona urbana, mas especificamente na zona norte de Teresina, né? Além disso, nós podemos destacar o Parque Municipal, né, do Acarape, com 5 hectares, né, na zona norte de Teresina, o Encontro dos Rios, né? Encontro dos Rios, muito bonito, aquele que nós destacamos anteriormente, né? Quando nós mostramos aquela imagem lá do Encontro dos Rios. Então, existe aqui em Teresina esse parque lá, chamado Parque Encontro dos Rios, né? Lá existe o monumento lá do Cabeça de Cuia. Tem cerca de 3 hectares esse Encontro dos Rios, né? E está localizado na zona norte de Teresina, né? E aí nós podemos ainda destacar, né, o Parque Ecológico Recanto das Palmeiras, né? O Parque Ecológico Recanto das Palmeiras, localizado lá em Monsenhor Gil, também é outro ponto de destaque. Então observe aí, né, que a capital, né, tem muitos parques, né, tem muitas áreas de proteção, e acabar ainda dizem, né, que aqui em Teresina não tem para onde andar, até é só procurar que tem para onde, né, realizar passeios, né? É só procurar que tem, não é? O pessoal só imagina em praia, não é apenas cidade litorânea, né? Cidade praiana que tem pontos aí para, vamos dizer assim, num fim de semana, num feriado, né? Andar, né? Ou seja, aqui, se você observar, tem, com relação exatamente a essas unidades de conservação, tem muitos pontos aí a conhecer, né? Muitos deles, né, não são nem tão divulgados, né? Poderiam ser mais divulgados exatamente para atrair mais a população, mas ter para onde ir tem. Galera só imagina em praia, litoral, mas diversão não se faz apenas em praia e no litoral, né? Tem outras partes, né? Tem outros tipos de diversão, né? Outros pontos que podem ser usados, né, para
com intuito, com fim recreativo. Agora, galerinha, o destaque é a RID Grande Teresina. Professor, o que é RID, né? Região Integrada de Desenvolvimento Econômico da Grande Teresina, galera. Né? É algo comparado, associado, né? Toda vez que eu ouvi falar em RID, é algo comparado, associado com uma área metropolitana, uma região metropolitana. Não existe a região metropolitana de São Paulo, do Rio, tá? De Minas, ou melhor, São Paulo, do Rio, de Belo Horizonte. Pois é, aqui em Teresina nós temos a região integrada de desenvolvimento da Grande Teresina. Que aí a diferença com relação a uma região metropolitana é porque na região metropolitana os municípios são ali daquele estado. Já no caso da RID, ela integra os municípios de estados diferentes. Como assim? Isso significa dizer que nessa RID Grande Teresina, nessa região integrada da Grande Teresina, nós temos municípios, além do município de Teresina, nós temos municípios que estão ao seu entorno, ou seja, no estado do Piauí, e nós temos mais um que é Timon, que aí fica em outro estado, no estado do Maranhão. Porém, é muito próximo à nossa cidade, né? Está, podemos dizer, conurbada Teresina. Atravessou uma das pontes, você já entra diretamente em Timon. Não tem esse papo de dizer, atravessou a ponte, anda 30 quilômetros, chega em Timon. Não, não. Atravessou, passou uma das pontes, já entrou no núcleo urbano de Timon. Ou seja, quem está na Avenida Maranhão, vê quem está passando lá na Avenida Piauí, ou seja, do outro lado em Timon. Tá? São muito próximos. Então, a característica é essa, da RID. É porque a RID, ela integra municípios de estados, de mais de um estado. Como nós estamos destacando aí, a RID Grande Teresina, ela é formada por municípios aqui do Piauí, mais um município lá do Maranhão, que é Timon. Aí existem outras RIDs, né, pelo Brasil, né? Existe a RID de Brasília, né, Brasília em torno. Inclusive, foi até a primeira a ser criada, né? Porque aí localizada ali no centro-oeste, tá? Essa rede lá de Brasília, né? Brasília e seu entorno. Tá? Existe a rede lá de Petrolina e Juazeiro, aqui no Nordeste, Petrolina e Pernambuco, Juazeiro na Bahia. Tá? Então, são esses exemplos de RIDs aqui pelo Brasil, né? Região Integrada de Desenvolvimento Econômico. Então, olha só, a RID da Grande Teresina, ela foi instituída pela Lei Complementar, né, número 112, né, em setembro de 2001, e regulamentada aí pelo Decreto Federal, né, 4.367, de setembro de 2002. Então, observe mais um ponto a observar. É algo criado por legislação, é algo criado pela União, por legislação federal. Estão observando aí? Abrange os municípios, né? Essa rede da Grande Teresina abrange os municípios, né? Piauiense de Altos, Beneditinos, Coivaras, Curralinhos, Demerval Lobão, José de Freitas, Lagoa Alegre, Lagoa do Piauí, Miguel Leão, Monsenhor Gil, Pau d'Arco do Piauí, Teresina e União. E, além desses municípios piauienses, o município maranhense, né, de Timon, que se encontra à margem esquerda, tá? De frente, ou seja, em frente à capital piauiense. Ok? Então, não esqueça, o que diferencia exatamente, quando ouviram falar em região metropolitana, região e RID, né? A RID, ela tem essa característica exatamente de ter municípios, né, de estados diferentes. Aí vocês viram. Tem os municípios do Piauí, mais um município de Timon. A rede Petrolina Juazeiro tem um município de Pernambuco, outro da Bahia. Tá?
Esses municípios ocupam uma área de 11.321 quilômetros quadrados, né? Equivalente ao território do Líbano, né? Olha aí, gente. E metade do território do estado de Sergipe, tá? Então, Timor, no Maranhão, tem a área conurbada Teresina, né? Tem a área conurbada Teresina, né? E as duas cidades somam atualmente uma população aí que chega a superar 1 milhão de habitantes, né? Quando você soma a população de Teresina mais a população de Timor, né? E aí, gente, olha, os municípios aí dessa rede, né? Grande Teresina juntos, né? Tem uma população. Então, os municípios da rede, né? Grande Teresina, região de desenvolvimento econômico, né? Tem juntos uma população de 1.227.947 habitantes, pessoas, tá? Tranquilo? Alguma pergunta? Tá tudo claro? Galerinha de Jerumênia 2, São João do Arraial 1. Cadê os nossos amigos de Baixa Grande do Ribeiro, 10 e 5? Será a chuva, né? Será a nebulosidade, né? Que está dificultando a chegada do nosso sinal ou fazendo com que o nosso sinal oscile? Olha aí, a Alvorada só foi falar em Alvorada do Gurgueia, né? Ainda bem que a gente não estava falando mal, né? Mas só foi falar em Alvorada do Gurgueia e apareceram, se conectaram aí. Mas a gente não estava falando mal não, viu, gente? Então, olha só, no nosso slide seguinte, né? Aí vocês observam o quê? Observam o mapa, né? O mapa dessa rede Grande Teresina, né? Ou seja, o mapa, né, dessa rede, né? Opa, vamos colocar aqui a canetinha, fica melhor, né? Aqui está muito grosseiro. Pronto. Rede, né? Grande Teresina, né? Que aí, como vocês sabem, né? A rede tem essa característica de integrar municípios, né? De ser formada por municípios de estados diferentes. Olha aí, o Maranhão aqui do lado, Piauí do outro. O do Maranhão, qual é ele? Timon, tá aqui. E os municípios da rede da Grande Teresina, né? São esses que vocês estão observando aqui na imagem. Tranquilo? Ou seja, onde você pode ver aqui Lago Alegre, União, José de Freitas, Altos, né? Coivaras, Pau d'Arco, Demerval Lobão, Lagoa do Piauí, Monsenhor Gil, Beneditino, né? Curralinhos, né? Miguel Leão, além de Nazária, né? Está bem próximo. E a capital Teresina. E aqui do outro lado você vê o município maranhense, né? Timon, um dos maiores, né, do estado do Maranhão. Tá? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Vamos avançar? Então vamos dar seguimento, né? Olha aí, um destaque, um enfoque maior, né? Você vê aqui o nosso estado, né? Nosso belo estado, né? Dizem que parece uma meia, né? Você vê que ele tem essa característica, né, de o seu litoral, né, ser estreitinho, né? Apenas 66 quilômetros, exatamente devido à colonização que iniciou por aqui, né, pelo interior. Tá? E aí partiu para o litoral. E aí, olhando aqui para o nosso estado, você vê exatamente, né, esta rede da Grande Teresina, porém aqui nós estamos destacando só os municípios do Piauí, viu? Timon está bem aqui nessa outra parte. Onde você vê a lista de municípios, né, que integram esta rede, esta região integrada de desenvolvimento, né, da Grande Teresina. Tranquilo? Vamos partir, vamos avançar para o nosso próximo slide, né? E agora o destaque é exatamente para o polo de saúde que existe aqui na nossa capital,
que faz com que várias pessoas, né, se dirijam aqui para a nossa capital em busca desse serviço, né, que a nossa capital oferece, né? Então, Teresina, ela tem um polo de saúde, né, que atende pacientes oriundos de quase todo o Piauí, de todo o leste do Maranhão, de parte do Ceará, Tocantins e Pará. Então, observem muita gente para cá, viu, galera? E é tão notório, né, que se você for ali ao centro, se você for ali na área do polo de saúde, toda clínica, todo hospital que tu entra é lotado, moço. Ah, é particular? Não, não é por ser particular que tu vai ter vida fácil, não. É muita gente do mesmo jeito, né? Ou seja, a espera vai ser grande. Por quê? Porque a demanda, a procura é grande. Tá? Então, Teresina tem esse polo de saúde que atende pacientes aí oriundos de quase todo o Piauí. Quase todo o Piauí, né? Porque não todo o Piauí? Porque aquela galera ali de Corrente, Riacho Frio, Cristalândia, bem no extremo sul do nosso estado, né? Mas é mais difícil para vir para cá, né? Porque é bem longe, né? Uma distância bem considerável, barreira, né, do Piauí, né? Esse fluxo, né, de pessoas é responsável não somente por manter uma estrutura médico-hospitalar, ambulatorial e de diagnósticos laboratoriais, né, e por imagem, né, mas como também, né, possui uma ampla rede de outros serviços, como hospedagem, alimentação, comércio. Então, isso termina sendo favorecido, né, pela oferta de serviços sanitários aqui da nossa cidade, né? A oferta de serviços de saúde aqui da nossa cidade. Então, observe que, vamos dizer assim, o que entra, o que é gasto por parte dessas pessoas que buscam esse serviço, não fica restrito só na parte ali da saúde. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Só lá na clínica, só lá no hospital. Não, essa pessoa tem o comércio ali que fica próximo, tem as pensões, tem o transporte, tá? E aí essas pessoas terminam gastando, né? Terminam deixando parte ali do seu dinheiro, né? Nesses outros empreendimentos. Então vejam, né, que esse fluxo de pessoas é responsável não somente por manter uma estrutura médico hospitalar, ambulatorial e de diagnósticos, né, laboratoriais, né, por imagem, mas também por uma ampla rede de outros serviços, como serviço de hospedagem, alimentação, comércio, né? Ou seja, também é favorecida por esta atividade, tá? Tranquilo? Podemos avançar? Ficou claro? No nosso slide seguinte, né, ainda, né, destacando aí o polo de saúde da nossa capital, nós temos aqui o nosso hospital aí, vamos dizer, mais velho, né, o HGV, né, o de maior destaque também. Tem o HUT, digamos, para urgência, né, coisa imediata. Tem aí o HGV, né? Tem muito destaque, muita história, né? No nosso estado. E aí, olha só, dados, né, da Fundação Municipal de Saúde indicam que no primeiro semestre do ano 2017, a cidade contava com 26 hospitais, sendo 10 deles municipais, 6 estaduais, 9 privados, né? No caso credenciados pelo SUS, e um federal, né? Com relação a leitos hospitalares, né, de internação, existia, olha o ano aqui, olha o período, viu, gente? Deve ter aumentado, com certeza aumentou de lá para cá, né? Então, com relação a leitos hospitalares, né, de internação, existia aí, nesse período de junho de 2017, um total de 3.099, né? Destes, 2.373, cerca de 76,6%
4% estavam aptos a atender pelo SUS. É uma estrutura, a questão é que a demanda é grande. E a demanda ela não está restrita. Ah, mas falta muita vaga. A demanda não está restrita apenas a nós piauienses, né? Como nós já destacamos, né? Vem pessoas de outros estados, de outras partes. Como nós destacamos aqui, uma parte do Ceará, uma parte do Maranhão, uma parte do Pará, uma parte do Tocantins. Tá? Então, aí termina representando uma demanda grande. Ok? Olha só, né? Quando analisado o número de leitos, né, para cada grupo de 1.000 habitantes, dá uma média aí de 3,66 leitos, né, superior aos parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde, né, que é de 2,5 a 3 leitos. Agora, observem o período do estudo, viu, que foi esse, né? Claro que, com o decorrer do tempo, né, isso vai tendo alteração, vai aumentando, né, claro que aumentou. Então, estas são as características referentes ao nosso polo de saúde, né? No slide seguinte, que nós vamos estudar, está observando aqui, energias renováveis, vai ser objeto de estudo para a nossa próxima aula. Por quê? Porque hoje nós vamos parar nessa parte, né, que vocês estão observando aí, Teresina Polo de Saúde, e na próxima aula nós vamos dar sequência falando de energias renováveis aqui no território de desenvolvimento Entre Rios. Galerinha, por hoje é só. Por hoje eu deixo aí meu desejo de uma boa tarde de aula, um bom fim de semana e até o nosso próximo encontro, né? Até terça-feira, galera. Terça-feira nós vamos dar continuidade. Tranquilo? Pois fique com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, galera. Até a próxima.